E aí vamos falar de Boston Celtics. Porque o que acontece? O Boston Celtics tentou fazer uma troca. Os reportes relatam, né? Jornalistas relatam que o Boston Celtics tentou fazer uma troca pelo Giannis Antetokounmpo. Uma troca onde oferecia Jaylen Brown e 2 escolhas de primeira rodada desprotegidas. Essas escolhas de primeira rodada não foram declaradas de qual ano eram, tá? Mas eu imagino que fosse provavelmente uma do próximo ano e uma futura lá 2030, 2031. E o Jaylen Brown, né? O Jaylen Brown que pela segunda vez foi envolvido, foi reportado que ele foi envolvido numa troca, e a primeira foi lá em 2022 pelo Kevin Durant. Na época não saiu qual teria sido o pacote, mas foi reportado que ele havia sido oferecido. Mas pela segunda vez o Jaylen Brown é oferecido numa troca dessas, e dessa vez foi logo depois de uma das melhores temporadas, talvez a melhor temporada que ele fez na carreira dele. Não é fácil você fazer uma troca dessas. O Giannis Antetokounmpo é um jogador que discutivelmente pode ser um top 3 da liga. Top 5 da liga eu acredito que seja consenso, né? Quando você tem um jogador do nível do Jaylen Brown, você não sai oferecendo ele. Você não sai oferecendo... Alô... Quer o Jaylen Brown? Não? Tá bom. Vamos ver depois, então. Não é assim que funciona. Vamos falar de troca na NBA, porque eu acho que muita gente tem a visão errada de como funcionam as trocas na NBA. Trocas na NBA não são tipo você no seu fantasy da ESPN. Troca na NBA não é tipo, oi, tudo bem? E se a gente trocasse aqui? Ah, não, mas você quer isso daí? Não, mas e se eu fizer isso daqui? Você não tá fazendo uma venda, você não tá vendendo um plano de celular, entendeu? Você tá negociando milhões de dólares. Então, essas trocas se aproximam muito mais do que são, por exemplo, rodadas de investimento. Onde, por exemplo, vamos supor que eu sou o Brad Stevens e vou fazer uma oferta pelo Giannis Antetokounmpo. Eu chego pra minha equipe, pra minha análise de scout e falo: Giannis Antetokounmpo está no mercado. Qual o valor de mercado dele? O que a gente pode oferecer pra ele? Faz sentido a gente oferecer algo pra ele? É claro que por um Giannis Antetokounmpo sempre faz sentido. É assim que funciona. Então, o que aconteceu foi, o que provavelmente aconteceu foi, o front office do Boston Celtics, a equipe de scouting do Boston Celtics, analisou o valor de mercado do Giannis Antetokounmpo, analisou o valor de mercado do Jaylen Brown e chegou à conclusão de que Jaylen Brown e Giannis Antetokounmpo não estão tão distantes assim em questão de qualidade, em questão de entrega, em questão de encaixe no elenco, em questão de facilidade para montar um elenco em volta. Provavelmente não estão tão distantes assim. Porém, a gente tem interesse em ter o Giannis Antetokounmpo, que é o melhor jogador da troca. O Giannis Antetokounmpo é o melhor jogador da troca, gente. Isso é consenso também, né? Pelo amor de Deus. A gente não pode ser leviano aqui. A gente tem que se falar a verdade. O Giannis Antetokounmpo é melhor que o Jaylen Brown, mas a diferença não é tão grande assim. A visão do Boston Celtics, que na minha visão é a visão certa, é a análise certa, é de que o Jaylen Brown, o Giannis Antetokounmpo vale o Jaylen Brown e 2 piques desprotegidas. Ah, mas Daniel, o Brad Stevens realmente não quis oferecer o Hugo Gonzalez? Vamos entrar nesse assunto porque isso é realmente importante a gente definir. Não é... Acabei de falar que não é assim que funciona. Não é tipo... Alô, Brad Stevens, então, eu queria o Hugo Gonzalez, o Baylor Sherman, o Jordan Walsh, piques e tantas piques. O que provavelmente aconteceu foi, a gente mandou uma proposta, o Milwaukee Bucks respondeu essa proposta com uma contraproposta e o Brad Stevens falou, não tenho interesse. Muito obrigado. Porque a análise era de que não compensava desgringolar todo o time do Boston Celtics pelo Giannis Antetokounmpo. Porque qual foi o pedido de acordo com o Shams? O pedido foi Jaylen Brown, Hugo Gonzalez, Baylor Sherman, algum outro jogador jovem e basicamente todas as picks que a gente tinha, picks e swaps. A gente tem 3 picks trocáveis, se não me engano, e ainda pediram swaps. Então, assim, a conta não fecha, entendeu? Esse foi o pacote da troca que foi vinculada à troca, né? O Miami Heat recebeu o Giannis Antetokounmpo e o Bobby Portis. O Milwaukee Bucks recebeu o Tyler Hero, o Jaime Jaquez Jr., o Kelly Ware, 3 piques de primeira rodada, uma pique de segunda rodada, um swap. A pedida pro Boston Celtics, de acordo com o Shams, foi um Jaylen Brown, um Hugo Gonzalez, um Baylor Sherman, mais um jovem, mais 3 piques, mais swap. Ou seja, vamos fazer uma comparação breve, rápida aqui. Vamos colocar o Jaylen Brown no lugar do Tyler Hero, o Baylor Sherman no lugar do Kelly Ware, o Hugo Gonzalez no lugar do Jaime Jaquez, mais um jovem que seja, sei lá, o Amari Williams no lugar do Kasparas Jakusionis. 3 piques de primeira rodada, um swap. Eles queriam o mesmo pacote que o Miami Heat pagou. A diferença é que o Tyler Hero é o Jaylen Brown. Isso não existe. Não tem essa capacidade, não tem parâmetro nenhum, não tem mundo onde essa troca acontece. Na minha visão, Jaylen Brown e Giannis, o Giannis é melhor, mas
a distância não é tão grande assim. O Jaylen Brown consegue botar 30 pontos por jogo numa temporada, gente. Do lado do Tatum, ele coloca 25, entendeu? A distância não é tão grande assim. A distância não é gritante o suficiente para que a gente coloque 3 jogadores impactantes de rotação. Porque Hugo Gonzalez, Baylor Sharman e um Jordan Walsh, entendeu? Um Neemias Queta, um Luka Garza, são jogadores totalmente capazes de impactar a rotação do time do Boston Celtics. E eles mostraram isso na temporada regular. Nos playoffs menos, até porque eles são jovens, eles estão em desenvolvimento. O Baylor Sharman nos playoffs até mostrou um pouco mais do que os outros, mas não tem motivo pra fazer essa troca, de verdade. Não tem motivo pra fazer essa troca.